Você pensa que a gestão de projetos é algo distante da sua realidade? Ou então é uma metodologia muito complexa e aplicável apenas a projetos de informática? Hoje, na Construindo Resultados, vamos apresentar a você o acompanhamento de obras e o diário de obras, que são ferramentas que ajudarão na gestão de seus projetos. Vamos começar? Hoje falaremos sobre uma ferramenta super conhecida de gestão de projetos, o ciclo PDCA, e como ele se aplica ao que conversamos até agora. No P, que é de planejamento, plan, nós estruturamos os insumos e serviços ou atividades necessárias ao nosso orçamento, tudo isso no custos unitários. No orçamento, módulo de orçamento, nós trabalhamos com a estruturação dessas informações, montando a IAP de projeto. No planejamento, fizemos o cronograma, onde delimitamos qual o prazo previsto para esse projeto. E agora, finalmente, não é, João? Chegamos à fase de acompanhamento, né? Exatamente. O passo zero do acompanhamento é o lançamento das medições. Isso, o acompanhamento vai permitir que a gente registre como está o andamento daquilo que a gente planejou, ou seja, o check, né, do PDCA. Excelente esse link aí. E é importante que nós lançamos essas medições que não se tratam, é super importante a gente diferenciar, não são medições de contrato, são as medições de avanço físico da obra. Exatamente, o quanto que fisicamente aquela obra está subindo, se a gente vai fazer isso por metro quadrado, quantas paredes, quanto metro quadrado de parede que avançou, ou se a gente está trabalhando por percentual, percentualmente qual foi o avanço da estrutura. Tem algumas opções para a gente registrar isso, né? Excelente. Lanço a medição, que é esse meu avanço físico, meu acompanhamento de execução de obra, e também posso emitir os boletins de medição. Certo, o boletim vai dar para a gente um retrato da medição, quanto que cada parte daquela obra, na estrutura que a gente planejou, o quanto que ela avançou. Uhum. E quando a gente fala em check, comparar previsto e realizado, é super válido alguns relatórios, né, que a gente tem disponível ali no acompanhamento de obras. Você pode citar um que você considera importante? A gente pode falar do previsto versus realizado, que dá pra gente uma visão bem legal do quanto que a tarefa tem que concluir, né, até o final dela, o quanto que a gente tem que ter executado, até o momento de uma medição, o quanto que ela realmente deveria ter andado, ou seja, a tarefa não deveria, nessa data a tarefa não deveria ter concluído, mas ela deveria ter avançado o quanto que ela realmente avançou e o quanto que falta avançar. Certo, então, tentando resumir tudo isso, nós teríamos ali o previsto, planejado, medido e a medir. Exatamente. Bacana. Essa informação é super importante para que, pensando sempre na ótica de gestão de projetos, a gente possa fazer o descolamento entre a curva planejada e realizada, né? Porque isso dá uma tendência de conclusão da obra e lá para frente a gente vê que essas informações pingam na análise de valor agregado. Com certeza. E também aí fechando o ciclo, né, a gente pode dar indicadores para a gente tomar ações, né? Ou seja, o A do PDCA. Certo. E lá no final desse relatório a gente tem uma opção que cria um resumo do cenário da obra naquela medição. É um consolidado, né? Ou seja, todas aquelas informações no nível de obra ou até por unidade construtiva, resumidamente, onde que a minha obra deveria estar e onde é que ela realmente está. Uhum. E quando a gente fala em acompanhamento de obra, em realizar a obra, a gente nunca pode se esquecer de uma ferramenta que inclusive é uma resolução do CREA, uma obrigatoriedade no canteiro de obras, que é o diário de obras. E o Ciente disponibiliza esse módulo também, correto? Correto. A gente tem uma ferramenta que vai permitir que a gente faça o registro diário do que está acontecendo na obra, ou seja, por mais que as medições às vezes a gente faz mensalmente ou até semanalmente, mas dia a dia o que
que aconteceu hoje, quem que estava na obra, que equipamentos foram utilizados, como é que estava o clima, tudo aquilo que vai servir como embasamento para a gente, de repente, tomar uma decisão para frente, né? A gente vê que é muito comum as pessoas fazerem isso, por mais que seja uma resolução, fazerem em papel, manterem um grande bolos de papel na obra, assim, mas isso é difícil de acreditar que alguém vai conseguir extrair uma informação em tempo hábil correndo uma pilha gigante de papel. Então, a ferramenta de diário de obras permite que a gente registre isso digitalmente e faça consultas, tire informações ali desses registros. Uma funcionalidade que eu acho super interessante nesse módulo é a opção de cadastrar o tipo de ocorrência, né? Então eu posso registrar algumas ocorrências que eu sei que podem ocorrer na minha obra, começar a monitorá-las e obter indicadores sobre qual é a frequência dessas ocorrências, né? Podemos dizer assim. Exatamente. E em cima disso, aí pensando no PDCA novamente, se eu perceber, por exemplo, que eu tenho uma ocorrência como falta de funcionário, eu combinei com o empreiteiro que iam ter 10 serventes na obra e hoje o combinado não foi cumprido, tem apenas 9. Então eu posso criar uma ocorrência para isso e ir registrando, e ao longo do tempo, por exemplo, eu posso ver que em 6 meses, todo mês aconteceu isso, todo mês. Então isso me dá indicadores de qualidade sobre a obra. Uhum. Sempre quando a gente fala em diário de obras, a gente entende que ele é um documento de gestão contratual. Não só gestão contratual da minha empresa com o contratante externo, mas da minha empresa com empreiteiros, com subcontratados daquela obra. E esse ponto que o João sinalizou é fundamental. Imagine na seguinte situação, que essa ausência de funcionários no empreiteiro ou a baixa produtividade do empreiteiro seja registrada no diário de obras e impactada por aquela medição semanal que eu realizo. São 2 documentos distintos do Cienge que embasam e sinalizam concretamente o mesmo problema. Tudo isso são indícios, são documentos válidos para essa gestão contratual. São informações que a gente cruzando, a gente consegue perceber o que está acontecendo e aí tomar uma ação bem embasada. Né? E sempre quando a gente cruza informação, a gente constrói resultado e tem uma gestão de obra mais madura. Isso aí. Muito obrigada por sua participação. Cada vez mais nós identificamos como o Cienge é uma ferramenta que auxiliará a sua construtora e incorporadora a ter melhores resultados. Conte conosco, nossa rede de parceiros, e nos acompanhe em nossas redes sociais.